quais os destaques positivos da reforma e se efetivamente era necessária uma reformulação tão grave. Aliás, a França atualmente não é, faz as suas reformas a duras críticas. Tem como comparar ambas? Pois é, né? Veja, até quando eu falei da questão da aposentadoria do trabalhador em aposentadoria especial, aqueles agentes insalubres, penosos, perigosos, dentre eles os metalúrgicos, né? Nós já fixamos imediatamente idade mínima para esses trabalhadores. Nós não tínhamos idade mínima para eles. Esta foi a parte mais aguda, né? Fazendo um comparativo com a França, nós colocamos idade mínima de, por exemplo, em média 60 anos nas aposentadorias especiais, e a França tem 62 e quer passar para 64. Então, o processo francês é muito mais gradual do que foi o nosso. Mas os aspectos positivos aqui, eles sinalaram algumas situações. Acho que até vi que vocês tiveram aqui conversa com o Dr. Márcio Hartz, nosso colega de instituto, inclusive. Tinha uma pauta muito interessante que era a possibilidade da aposentadoria com a contribuição única, que era você, permitida pela emenda, você abrir mão de um laço de tempo e podendo tirar, inclusive, todos os salários e sobrar um só para a aposentadoria por idade, onde o trabalhador teria uma remuneração bem melhor. Esta era uma situação benéfica para o trabalhador. Entretanto, o governo, ao sentir essa benevolência e possível volume de coisas, revogou o dispositivo, né? Então, nós tivemos um vácuo entre 1919 e 1922, que o trabalhador que não exerceu isso poderá exercê-lo. Então, nós tratamos isso como direito adquirido, né? Então, o trabalhador tem situações de melhoria. Outro detalhe que é bastante interessante é que muitas vezes, diante daquela reforma trabalhista que teve, do trabalho intermitente ou de situações específicas que o trabalhador não ficasse recebendo um salário mínimo, a reforma permitiu que nas situações em que o trabalhador ficou com uma remuneração abaixo do mínimo, para contar este tempo, ele pode complementar. Então, também foi um elemento bastante agregador, porque muitas vezes o trabalhador deixava de contribuir, né? E aquele tempo que ficou abaixo do mínimo não contava para nada. Então, hoje você resgata esse tempo de contribuição e muitas vezes um trabalhador, por causa de 2, 3, 4 meses, ou não se aposenta, ou poderia ter se aposentado com a regra anterior, que é uma regra mais vantajosa. E o terceiro aspecto também é bem interessante, é que se permitiu a aglutinação de salários nessa visão. 10, 12 meses recebendo menos que um salário mínimo, você poderia aglutinar essas contribuições numa ou duas para fazer o cômputo do tempo. Ou, se você tinha um excesso de contribuição nas outras, você poderia puxar para aquelas que são menores. Óbvio que isso é muito difícil de nós conversarmos com um público mais leigo, mas as pessoas já podem pensar o seguinte: olha, se eu contribuir um pouquinho mais, eu posso aditar no outro tempo. Por que isso? De novo, às vezes por causa de 2, 3, 5 meses, a gente deixa de se aposentar ou tem que esperar muito tempo para se aposentar. Estas adequações permitem ao trabalhador agregar um tempo que ele sequer sabia que poderia utilizar.